frente desse teatro eu fico olhando, voltando atrás, muitos e muitos anos, porque foi aqui que eu vivi muitos bons momentos. Primeiro aqui no próprio teatro, né, onde eu consegui realizar 2 exposições, quando eu recebi uma premiação do Gogó da EMA e quando eu recebi um grande prêmio do governo do estado na época do Theo Vilela, que foi como cavaleiro da Ordem do Mérito dos Palmares. Foi uma homenagem que tocou muito a mim e a minha família, e por isso que eu fico olhando esse complexo aqui novo, que a gente fica observando que realmente as coisas mudaram bastante para melhor. Com relação a outras coisas, daqui onde eu estou, aqui do Teatro Deodoro, eu vejo que na frente do teatro tem a Praça Deodoro. Aqui na Praça Deodoro foi onde a gente brincou, conversou, foi aqui onde foi fundado o esporte que a gente chamava assim, Flamengo da Praça Deodoro, que tinha vôlei, que tinha basquete, que tinha futebol de salão. Ja, det är lysande. Titta på uppvisningen. Det är makalöst. Det är fullständigt enastående. Det är 3-1 för Brasilien, Pelé. Cada 10 horas por causa do jogo. 9? Foi 9 horas. O jogo era 11 horas, parece. Agora, foi tanta gente que você não imagina. 6 pessoas. Porque eu só podia casar naquele dia que o padre não sei pra onde. Eu já tinha casado no civil. Depois de casou no religioso, não foi, meu filho? Eu casei no civil, que até foi 16 de junho. E no religioso foi dia 29 de junho. Foi antes do jogo. Antes do jogo, 9 horas da manhã, e o jogo foi às 11. Aí, resultado, a comemoração pelo casamento de vocês no Brasil foi grande. Não teve, sei, como é que faz sair pra comemorar? Não, o Brasil todo comemorou o casamento de vocês. Foi, uma maravilha. Você adorava dar nome às colunas, principalmente, titulava essas colunas. Como era o nome dessas colunas? Tinham uma com juiz, que envolvia juiz, né? Não chama o juiz de ladrão, é isso mesmo? Essa do juiz de ladrão foi em rádio, foi quando eu estava na difusora, porque na difusora a gente tinha, todos os dias, às 6 horas, a gente tinha um programa, diversos programas. Na segunda-feira, por exemplo, a gente tinha Não Chama o Juiz de Ladrão. E a gente levava para o programa o Cláudio Regis, que tinha sido o grande árbitro de futebol de Alagoas, e o Cláudio ficou naturalmente comentando as arbitragens do domingo. Ele assistia comigo os jogos e no outro dia ele fazia exatamente esses comentários. Tinha o comentário do Vacil Barbosa, tinha esse que você acabou de falar, tinha os arquivos implacáveis, tinha aquele interativo que você interagia com o público. Tinha o consultório esportivo, que o pessoal mandava cartas, inclusive o Valdemir Rodrigues fala sobre isso, né? E o Valdemir pediu a relação do jogo do Flamengo no campeonato, no tricampeonato de 52, 3, 4, 5. E eu mandei para a casa dele. Aí o Cláudio Alencar, que também tinha um programa muito bom, Chão de Estrelas, e era um locutor espetacular. Aí o Cláudio falou com o Zé Barbosa, explicou o que eu tinha feito lá e tal. Aí o Zé Barbosa mandou me chamar e eu fiquei lá na Gazeta. Aí foi quando eu comecei a olhar direitinho como era o esporte e ter aquelas ideias de fazer. Você era o chefe do departamento de chefe do departamento, foi. Porque isso em 1961, 61. A Rádio Gazeta chegou em 1960, né? Não, 61 também. Só que quando começou, o Ricardo Cerqueira foi o primeiro diretor do departamento de esporte. Mas não sei se não estava dando certo ou não. Aí o Zé Barbosa me chamou para ser o diretor substituindo o Cerqueira. Você, nesse tempo da Gazeta, você lançou um programa que foi um líder de audiência, foi assim, chegou completamente diferente em termos de roteiro, de narração. Conta pra gente como foi esse programa. Foi um programa que a gente tinha aquela ideia, o Esporte em Grande Estilo. Esporte em Grande Estilo. E eu tinha no jornal aqueles arquivos implacáveis. Foi também um que ganhou muito, muito sucesso. O Esporte em Grande Estilo, eu sempre tive aquela vontade de mostrar as coisas que eu guardava, os gols do Rio, daqui de Maceió e tudo. Então era um programa basicamente com reportagem, com gols, com histórias, e a gente passava 1 hora fazendo. Aí eu ficava... Todos os domingos, né? Todo domingo, era uma vez por domingo. Aí eu tinha um negócio interessante. De manhã, eu entrava no banco às 8 horas e saía às 10. Depois voltava ao meio-dia.
Aí eu ia 8 horas no banco, saía às 10 e ia para a rádio. Aí cuidava da programação de 1 hora da tarde, que era a resenha de 1 hora da tarde. Eu conversava com o pessoal que estava preparando, a gente trocava ideias, que eu gostava muito de conversar com todo mundo. E voltava para casa, eu morava na Praça do Martírio, o banco era ali pertinho, a rádio também era perto. Aí Era um passeio. era, a pé a gente ia tranquilo. Aí eu ia para o banco, saía meio-dia. Eu saía às 10 horas, voltava meio-dia e ficava até às 6 horas. Quando eu chegava em casa, aí eu ia preparar o Esporte em Grande Estilo, porque era um programa mais longo e eu tinha que pesquisar para colocar. E com isso eu demorava a fazer durante Tinha a semana narração, toda. tinha áudios, tinha tudo, né? Tinha historinhas do futebol, É, local e nacional, né? É. Agora, a gente fazia isso e fazia matéria também para o jornal, para sair na Gazeta, que era dos Arquivos Implacáveis. O programa Esporte em Grande Estilo, eu escrevia, preparava os gols assim, e no sábado eu gravava com o Jurandir Costa, que estava começando, que o Jurandir foi um cara muito legal dentro da minha equipe. Então, o Jurandir com o Chico Magalhães, que era quem cuidava dessa parte de gravação, a gente gravava no sábado, para no domingo estar pronto. Aí colocava só o Jurandir ler e preparar o programa. O programa já ia no domingo já preparado, já pronto. O Jurandir ficava lá no estúdio somente como servindo de plantão, né? Você lançou a coluna de maior sucesso e a mais, assim, longeva do jornalismo alagoano, que eu acho que ninguém fez uma coluna como Os Arquivos Implacáveis, que foi seu grande batismo, sua grande marca, inclusive nome do seu livro mais importante. Fala um pouco para a gente dos Arquivos Implacáveis. Eu tinha um parceiro, que era um parceiro muito bom, o Luiz Alves, que era irmão do Dida. O Luiz Alves me ajudou muito, era um jornalista, era quem tomava conta da página de esporte. Inclusive, ele, o José Ronaldo, o Renan Rosas, a gente criou a Gazeta Esportiva aqui, que passou 2 anos sendo publicada. Era um encarte? Não, era fora. Do jornal. Ele era publicado, ela saía na segunda-feira e o jornal saía na terça. Então, os Arquivos Implacáveis, quem deu esse nome foi o Luiz Alves. Porque eu comecei a escrever coisas antigas, histórias, reportagens com jogadores antigos, que eu gostava muito de fazer isso. E o menino, o Luiz Alves, achou que eu devia, vamos dizer assim, escrever uma coluna que poderia se chamar do Arquivos Implacáveis. E foi o Luiz Alves quem deu essa ideia e eu fiz, talvez 20 anos, ou mais de 20 anos. Porque mesmo depois, quando eu deixei, eu continuei colaborando com o Repórter, aquele jornal Repórter, fazia para o Repórter uma página inteira, o Jornal de Alagoas também, enfim. Os Arquivos Implacáveis, a coluna, foi publicada em que jornais alagoanos? Na Gazeta de Alagoas, na Gazeta Esportiva de Alagoas, no Jornal de Alagoas, no Repórter, e tinha um jornal que saía uma vez por semana, que era do Luiz Alves, era quem tomava conta, que era esporte, era só esporte. A senhora gosta de futebol? Não. Essa eu respondo. Nem um pouquinho. Nem meio. Eu só conheço de jogador Neymar. Qualquer jogador que fez um gol, foi Neymar. E o seu time aqui? Nenhum. Nenhum. Nem o CSA, glorioso, campeão pelo CSA? Você sabe por quê? Quando o jogo vai pra lá, eu vou pra cá. Quando o jogo vai pra lá, eu vou pra cá. Eu termino tonta. Ó, o interessante é que quando eu era namorado de você, eu acho que era namorado ainda. Aí o Tiradentes foi jogar em Murici. A gente deu um jeito de jogar em Murici contra o Campo Grande. E lá eu fiz 4 gols, nos 6-0 eu fiz 4 gols. E ela não sabia nem quando a bola entrava, não sabia nem o que era. E estava lá e as meninas... Super ignorante. É gol do seu marido, mulher. E eu pensava que... As minhas amigas de Murici, que isso foi em Murici. Augusto, foi Latinei. Aonde? Como é que foi o Dida no Flamengo? Que muitos alagoanos não sabem quem foi Dida. Explica aí para os alagoanos, para os brasileiros, como é que foi Dida no Flamengo. Parece que ele foi o artilheiro da era pré-Zico, né? Ele foi o artilheiro da época do Maracanã, dos 10 primeiros anos do Maracanã, era Maracanã como se chamava.
O Dida ele subiu de uma maneira muito rápida, mas pelo que ele era realmente, o grande jogador que ele era. Tanto assim que ele saiu daqui em maio de 54. Chegou lá no Flamengo, começou a treinar depois de alguns meses. Já em 55, ele já era a grande revelação do futebol carioca. Inclusive, existe uma manchete esportiva na sua capa, tem Dida a grande revelação de 55. Quer dizer, um ano depois ele já era uma das grandes figuras do Flamengo. E ele realmente era um jogador espetacular. O Zico, todo mundo sabe que o Zico era fã, o Zico foi fã dele. E isso dava todo o crédito a ele, que ele terminou participando do Campeonato Mundial de 58. O Dida era sempre muito meio acanhado, assim, não gostava muito de aparecer, mas aí o pessoal ficava em cima, sempre procurando o Dida para jogar. E realmente ele mereceu tudo aquilo que aconteceu com ele no CSA, no Flamengo e na Seleção Brasileira. Ele já mandou um bilhetinho, os bilhetinhos desse tamanho, lanche, porque eu era interna, aí todo dia ele mandava um bilhete e um lanche, um bilhete e um lanche. Terminando, né? É? Pronto, aí começou o erro. Aí depois de 6 anos, eu fui pro cinema com ele. Eu não vi meu pai. Eu não tinha visto. Quando eu vi, lá vinha ele pegado na minha mão. Ai, meu Deus, pra que aconteceu isso, hein, meu filho? Ai, foi horrível. Foi daí que vocês resolveram... Zangou, pai? Oxe, queria bater em mim, tudo, e bater nele. Ele não vou mais pra Murici, porque se fosse eu apanhava e ele apanhava. Foi aí que vocês resolveram fugir? É? Foi aí que vocês resolveram Pronto, fugir? isso aí foi em março, nos meus 20 anos. Quando foi em junho, ele veio me buscar. Não vi mais. Tem alguma lembrança, algum fato que tenha mexido muito com você durante esses 61 anos de casado? Eu sei que foram muitos, mas você teria algum especial? O nascimento das minhas 3 filhas. Foi demais. Tudo de parto normal? Não, 3 cesáreas. Bom, Eu ia ter a 4ª, eu queria 4 filhos, mas eu não podia mais. Eu tinha tido 3, mãe da gente também. companheiro, namorado, amoroso. Né, meu filho? É, porque tem tudo, né? A gente começa e vai ficando, quanto mais vai ficando idoso, mais vai ficar ficando companheiro, essas coisas todas que a gente tem na idade, mas aqui a gente tem quantos anos, esses anos todinho que a gente tem de casados e de companheiros e tudo, e continua da mesma forma aqui. É claro que a gente de vez em quando tem umas briguinhas, mas é uma coisa normal, né? E a gente tem ao nosso lado as nossas filhas, as nossas netas que vêm para cá, e isso tudo nos ajuda a manter. Os 4 bisnetos, fala dos bisnetos. E Que eles se esquecem das coisas lindas. E esse pessoal todo ajuda a gente a viver unido, a viver muito legal, de uma maneira muito legal. Inclusive a parte de saúde também, né? Isso tudo dá alegria para a gente, e isso faz com que a gente tenha mais, a saúde da gente melhore. E a casa aqui, tudo é ampla, aí não tem muito problema. A gente não tem muitos problemas, não tem muitos problemas. Deu? Sua ilusão entra em campo no estádio vazio. Uma torcida de sonhos aplaude talvez. O velho atleta recorda as jogadas felizes.
mata a saudade no peito, driblando a emoção. Hoje outros craques repetem as suas jogadas, ainda na rede balança seu último gol. Mas pela vida impedido parou, e para sempre o jogo acabou. Suas pernas cansadas correram pro nada, e o time do tempo ganhou. Cadê você? Cadê você? Você passou